tudo bem? Mais um passo a passo na fé com você. Hoje nós vamos meditar numa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, mas antes disso eu vou contar para você o que aconteceu, em certo momento na minha vida que vai ter tudo a ver com a palavra que nós vamos conversar depois. Na verdade é um testemunho. Teve um dia que Deus me fez uma promessa. Ele disse para mim que eu iria pregar, que Deus iria me usar grandemente na palavra. Isso já aconteceu há anos atrás. Eu estava muito ansiosa para que isso acontecesse na minha vida. Num determinado dia, a minha mãe, porque mães, elas sempre vão dizer que seus filhos são maravilhosos em tudo que fazem, E graças a Deus que nós temos mães, e que nós também somos mães e devemos incentivar os nossos filhos, principalmente para a obra do Senhor. E eu quero que você fique até o final para você ouvir que eu acredito que Deus vai falar com o teu coração. E num dado momento, a minha mãe falou, minha filha prega para uma esposa de um pastor. E ela falou, então você prega para nós na terça-feira, que vai ser o culto de círculo de oração. No momento eu fiquei meio ansiosa, mas feliz. Estudei a palavra, eu me lembro até hoje que a palavra era de Caleb, a conquista dele, de Hebron, que ele teve. Mas eu estava com medo também. Mas estava esperançosa, pois se Deus falou comigo que Ele iria me usar, então eu acreditei na promessa. E naquele dia eu pensei assim, não, vai ser tranquilo, é só um círculo de oração, é só irmãs que vão estar lá. Então vai ser tranquilo, não vai ser muita gente. Mas quando eu cheguei no ambiente, existia muita gente. Tinha as irmãs do círculo de oração, tinha os obreiros lá também, tinha jovem, tinha criança. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas enfim, preguei a palavra como eu havia estudado. Mas não foi tudo aquilo que eu esperava que acontecesse. Porque a gente quer fazer coisas extraordinárias. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bom e tão maravilhoso e tão cuidadoso nos mínimos detalhes com a gente, E eu fui para casa. Chegando em casa, eu antes de dormir, costume de orar, eu orei e falei, Deus, o Senhor disse que ia me usar, o porquê que isso não está acontecendo, o porquê que isso não acontece, o Senhor não me fez uma promessa e eu confiei na sua promessa. E eu dormi. E naquela noite, Deus falou comigo no sonho. Eu falo sempre, brinco que Deus, Ele criou uma parábola para falar comigo. Mas vamos dizer assim, vou falar em parábola para não machucar tanto, mas depois que eu descobri era como se o chicote tivesse passado nas minhas costas. E naquele momento, naquele sonho, eu me lembro, me recordo com detalhes. Naquele sonho eu e minha mãe nós andávamos numa rua, numa principal de uma cidade, e no meio daquela cidade havia muitos pés de manga. Então existiam frutos maravilhosos naqueles pés de manga, como meu pai diz, aqueles coração de boi, rosados, bonitos, grandes, parece um fruto que dá água na boca, exatamente assim. E existia muitas frutas, muitas árvores, e eu falei para minha mãe, eu quero uma fruta dessa para mim comer, porque deve ser muito gostosa. E ela falou, vamos lá, tem uma vendinha, tem um senhor que está vendendo, vamos comprar uma fruta para você. Eu falei, tudo bem. Aí quando a gente chegou lá, veio um homem nos atender e eu falei, moço, é o seguinte, eu vi muitos pés de manga lá na estrada e eu quero comprar uma manga igual a que eu vi lá na rua. Uma manga grande, rosada, bonita, ainda em detalhes o que eu queria. E ele falou, eu tenho algo aqui para você. E ele foi para trás daquela venda e eu fiquei esperando ele voltar. Nessa espera, eu comecei a olhar em redor e existiam muitos pés de mangas ali. Mudinhas, brotos, árvores mais crescidinhas. E existiam também as frutas. Quando ele voltou de trás daquela venda, ele voltou com uma manga verde, totalmente verde, na mão dele, com um brotinho saindo do lado. E ele me entregou aquela manga. Eu falei, não, você não está entendendo. Não é isso que eu lhe pedi. Não é isso que eu quero. E ele diz, mas é isso que tem agora para você aqui. E eu acordei. Foi como se Deus falasse comigo de um jeito para que eu entendesse que eu não estava pronta a receber aquilo que eu queria. Foi como eu falei antes, foi como se eu recebesse um balde de água fria na minha cabeça. Mas entendi o
que o Senhor estava falando comigo. Eu era pequenininha, verde e não tinha raízes, não tinha estrutura. Não estou dizendo que hoje eu sei de tudo, eu conheço, não. Ainda estou numa fase de crescimento. Todas as vezes que eu faço algo para Deus, eu sempre falo para o Senhor: eu sou aquele brotinho, que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de mim, para que eu possa fazer algo para Ti, que venha chegar lá no céu, na presença do Senhor, com um cheiro suave às suas narinas. E é tão maravilhoso quando Deus, com a sua misericórdia, Ele nos mostra que o que Ele tem para nossa vida é grande, é lindo, é perfeito, mas tem um tempo, tem uma jornada, tem um crescimento para nós crescermos, tem aonde Ele quer fazer-nos chegar. E todos os dias, como o nome desse canal é Passo a Passo na Fé, é um passo de cada vez com Jesus. Não podemos ultrapassar o tempo. Nós precisamos crescer nele. Nós precisamos criar as nossas raízes. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Jesus. Ele vai nos dar o crescimento que nós desejamos. E com esse testemunho, eu quero começar a falar com você de uma palavra muito maravilhosa que ela tem tudo a ver com o que eu estou explicando do que aconteceu comigo, né? A Bíblia vai nos relatar a vida de um homem chamado João Batista. E o seu pai, chamado Zacarias, no livro de Lucas, capítulo 1 em diante, você vai ver e relatado a história, né, de Zacarias, Isabel. E a Bíblia vai dizer que ele era um sacerdote irrepreensível. Eles eram um casal irrepreensíveis. Quando Zacarias ele entra no templo para oferecer a Deus sacrifícios, os incensos, quando ele entra no templo, um anjo aparece para ele à direita do altar e diz: eu sou Gabriel. Eu fui enviado por Deus para te trazer boas novas. Deus ouviu as suas orações. E às vezes a gente pensa que talvez Zacarias estivesse orando naquele momento. Não. Essas orações, elas são ouvidas a partir do momento em que nós colocamos ao nosso coração. Agora eles já estão velhos, um casal de idosos. Mas essas orações eram lá de trás, quando eles clamavam a Deus que queriam um filho, que precisavam ter, que ansiavam ter um filho para completar a sua vida. E eu vejo que o anjo falando aquilo, a Bíblia nos relata que ele até duvida. Ele duvidou daquilo que o anjo trouxe, a mensagem de Deus para a vida dele. Mas eu fico sempre pensando nessa palavra e vejo que como seria maravilhoso Isabel, porque como ela era estéril, né? Ela engravidar e ter um filho na sua mocidade seria lindo, porque ela era estéril. Seria maravilhoso ela conceber um filho. Mas agora você imagina Isabel, estéril, já avançada em idade, conceber um filho? São coisas muito mais maravilhosas, só que existe algo muito mais lindo ainda. Além dela ser estéril, avançada em idade, ela não entendia que o que Deus queria fazer na vida dela teria um propósito. O que Deus tinha na vida deles tinha propósitos. Com a gravidez dela, veio um menino chamado João Batista, que foi o antecessor de Cristo. Foi aquele que a Bíblia fala que Deus enviaria para preparar corações, se arrependerem, para ouvirem a voz de Jesus quando ele viesse. Então nós vemos que o nosso Deus faz de um jeito todo especial. Porque muitas vezes nós queremos receber a nossa promessa, nós queremos receber aquilo que tem anseio a nossa alma, o desejo da nossa vida, de conquistas, de objetivos, tanto ministerial, tanto numa vida particular, num casamento, não importa a área que seja, nós somos assim, somos seres humanos, somos ansiosos por receber algo de bom da parte de Deus. Mas nós não entendemos que muitas vezes existem propósitos. Muitas vezes
A demora da promessa é porque João Batista também não veio somente para abençoar aquele casal. Ele não veio somente para ser filho, ele veio para ser o antecessor de Cristo. Ele veio para fazer algo maravilhoso, ele veio para cumprir um ministério, ele veio para cumprir um chamado. Nós temos que entender que todas as promessas que temos não vai somente impactar a nossa vida, vai chamar a atenção, vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida vai de alguma forma ou outra tocar outras vidas. Então eu tenho para te dizer, se você acha que a tua promessa está demorando, se você acha que talvez sua vida não está se cumprindo do jeito que você queria ou desejava, se você estiver no centro da vontade do Senhor, Ele vai fazer se cumprir na sua vida no tempo certo. Ele vai dar o crescimento a essa promessa. Ele vai gerar frutos dessa promessa. E muitos que estão ao seu redor irão também ser contagiados com a promessa que lhe tocava somente você inicialmente, mas vai tocar muita gente depois. Nós venhamos entender que os propósitos de Deus são muito maiores. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 37 do capítulo 1 mesmo, porque para Deus nada é impossível. Então que nós venhamos experimentar coisas maravilhosas que Ele tem. Que nós venhamos entender que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor nosso Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da promessa. Se nós não arredarmos o pé daquilo que Ele nos prometeu, a promessa se cumprirá com êxito e será bênção para a vida de muitas pessoas. Naquele momento ao qual Deus falava comigo e me mostrava que eu ainda era uma manga verde, que eu ainda não tinha estrutura, que Deus iria fazer sim na minha vida, mas naquele momento eu era só um broto. Eu te confesso que doeu. Como não vai doer? Mas esperar a promessa e ver ela se cumprindo e ver cada detalhe, cada cuidado é maravilhoso. Ver a gente crescendo, sendo regado por Ele, alimentado por Jesus, não tem preço. Então continue sua caminhada, continue no seu propósito, porque o Senhor Jesus tem grandes bênçãos a te entregar. A Bíblia vai dizer que João Batista era um menino já abençoado desde o ventre, ungido pelo Espírito Santo. A sua promessa também, a sua promessa, desde o momento em que Deus sonhou com ela, já está sendo preparada algo maravilhoso. Espere, confie, acredite e não desanime. Se mantenha firme na presença do Senhor, que crescemos, podemos ser brotos, mas um dia, eu almejo, como sempre falo para o Senhor, um dia, quando me lembro desse sonho, eu sempre falo para Deus, eu ainda desejo entregar a Ti frutos bonitos, grandes, rosados, como aqueles pés de manga. Eu não estou falando no modo literal, estou falando de um jeito espiritual, porque eu almejo que Deus cumpra na minha vida toda a promessa que Ele me prometeu. E eu vou ficar ansiosa até que tudo isso se cumpra, mas sempre na confiança que Deus está tudo reservado, tudo que Ele prometeu se cumprirá. E eu espero que você também acredite da mesma forma, da mesma maneira, você possa experimentar muitas coisas maravilhosas de Deus. Amém? Essa foi a nossa meditação de hoje. Espero que você tenha ficado até o final. Que Deus venha te abençoar grandemente e até o próximo vídeo.